Língua Portuguesa, Livro A, Gramática, Lição 2, Aula 1. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem por aqui? Tudo bem comigo também. E você que assiste a esta aula, tudo bem com você? E espero que esteja tudo bem. Estão animados para a aula? Sim! Ótimo! Quem gosta de conhecer coisas novas? Quem gosta de novidade? Eu gosto. Eu adoro fazer novos amigos. Eu gosto também. Que legal! Hoje a gente vai conhecer algumas palavrinhas novas. Esperem só um pouquinho. Primeiro, vamos corrigir a lição de casa. Correção do dever de casa. Vocês tinham de fazer o exercício 25 na página 15 do nosso livro. E o que era para fazer? Primeiro, olhar o exemplo do quadro. Depois, juntar as frases das questões C e D. A gente já fez as questões A e B. Vamos ver o que o Alfa fez no exercício C. Alfa, leia as frases que você deve juntar, por favor. Ele está triste. Eu estou triste. E como ficou o texto quando você juntou as frases, Alfa? Ele e eu estamos tristes. Está certo, Alfa. Vamos marcar algumas palavras para entender melhor o que o Alfa fez. Ele está triste, eu estou triste. Ele e eu estamos tristes. Que palavras a gente escreveu em vermelho? Os verbos. Os verbos estão em vermelho. Está, estou, estamos. Sim, são os verbos. E por que eles são diferentes em cada frase? Por que a gente não usa o mesmo verbo nas 3 frases? Porque cada verbo combina com uma palavra diferente. Então, o verbo combina com outra palavra da frase, certo? E como se chama essa outra palavra? É o sujeito. Isso mesmo. O verbo combina com o sujeito. O verbo mostra uma ação, como vocês já sabem. Mas uma ação de quem? Quem faz essa ação? O sujeito. O sujeito faz a ação. O sujeito da aula passada. O sujeito da aula passada. O sujeito é o personagem principal da ação. Ele é o sujeito da primeira frase. Eu é o sujeito da segunda frase. E ele e eu é o sujeito da última frase. Então vamos lembrar a regra. Nas frases, o verbo sempre combina com o sujeito. Acho que a gente já falou tudo sobre as palavras em vermelho, não é? São os verbos. Em cada frase, eles mudam para combinar com outra palavra da frase, com o sujeito. Então o verbo muda para combinar com o sujeito. Vamos olhar de novo para as frases. Eu vou marcar outras palavras, desta vez em azul. Ele está triste, eu estou triste. Ele e eu estamos tristes. Observem as palavras escritas em azul. O que aconteceu quando a gente juntou as frases? Mudou de triste para tristes. E por que mudou? Triste combina com ele. Triste também combina com eu. Mas triste não combina com ele e eu. Aí tem de ser tristes. Isso mesmo. Triste é um adjetivo, não é? Triste mostra uma característica das pessoas, como elas se sentem ou como elas se parecem. O adjetivo sempre combina com o nome, no masculino e no feminino.
no singular e no plural. A gente já aprendeu essa regra. E quais são os nomes nas frases aqui? Ele, eu e ele e eu. Aliás, ele e eu são chamadas de pronomes. Pronomes são palavras que podem ser usadas no lugar dos nomes. Então vamos lembrar da regra. O adjetivo combina com o nome, no singular e no plural, no masculino e no feminino. Todo mundo entendeu? Esse exercício era mesmo um desafio. Vocês perceberam que a gente tem de saber muitas coisas para saber responder? Tem de saber que o verbo combina com o sujeito e também tem de saber que o adjetivo combina com o nome. Ufa! Não é fácil? Mas parabéns, vocês conseguiram fazer direitinho. Obrigado. Agora vamos para o próximo desafio. Então vamos para a questão D do exercício 25. Beto, por favor, faça essa. Carlos é corajoso. Eu sou corajoso. E o que acontece quando a gente junta as frases? Carlos é corajoso. Eu sou corajoso. Carlos e eu somos corajosos. Vamos escrever de novo algumas palavras em vermelho. Isso ajuda a gente a entender o que o Beto fez. Que palavras a gente marcou de vermelho? Os verbos é, sou e somos. Já estou vendo que o verbo mudou de uma frase para outra. E por quê? É combina com Carlos. Sou combina com eu. E somos combina com Carlos e eu. Então, de novo, o verbo combina com o sujeito. É sempre assim. É a regra. Agora, vamos voltar para as frases e marcar outras palavras em azul. Observem as palavras escritas em azul. O que aconteceu com elas quando a gente juntou as frases? Mudou de corajoso para corajosos. E por que mudou? Corajoso combina com Carlos. E corajoso também combina com eu. Mas não combina com Carlos e eu. Corajosos combina com Carlos e eu. É isso mesmo. Triste é um adjetivo, não é? Ele e eu são nomes. De novo, o adjetivo combina com o nome. Foi difícil a lição de casa, não foi? Agora vamos conhecer as tais palavrinhas novas. Eu disse no começo da aula que a gente ia conhecer umas palavrinhas novas e pedi para vocês esperarem um pouquinho. Vocês também usam palavras assim? Palavras com inho e inha no final? Às vezes eu uso. E por que você fala assim às vezes? Para falar alguma coisa que é pequena. Ou para falar do irmão menor. Sim, todo mundo fala assim às vezes. Para falar que uma pessoa, um animal ou um objeto é pequeno. Quando a gente usa inho ou inha, parece que as coisas diminuem, não é? Menininho, gatinho, pedrinha. Sim, parece que as coisas diminuem. Por isso a gente dá um nome para as palavras que têm inho ou inha no final. São os diminutivos. Vamos ver alguns exemplos de diminutivos? Palavras e diminutivos. Gato, gatinho. Carro, carrinho. Caneta, canetinha. Borracha, borrachinha. Gatinho, carrinho, canetinha, borrachinha.
Vocês repararam que em gatinho e carrinho a gente usou inho, mas em canetinha e borrachinha a gente usou inha. Por quê? Porque é o gato e o carro, mas é a caneta e a borracha. Gato é um nome masculino, está certo? E se for gata? Gata é um nome feminino, não é? Como é que a gente fala uma gata pequena? Gatinha. Vamos ver isso de perto. Gato, gatinho, inho. Rato, ratinho, inho. Carro, carrinho, inho. Nomes femininos. Gata, gatinha, inha. Rata, ratinha, inha. Cadeira, cadeirinha, inha. Vocês conseguem dizer qual é a regra que a gente usa? Os nomes masculinos usam inho. Os nomes femininos usam inha. Boa observação, Alfa. É isso que a gente tem de fazer o tempo todo, durante a aula e na lição de casa. A gente tem de observar as palavras, ver o que uma palavra tem igual às outras ou o que as palavras têm de diferente. É assim que a gente aprende de verdade a ler e escrever direito, sem decorar as coisas que não entende. Mas vamos lá, de volta à observação do Alfa. Ele encontrou a regra de uso de inho e inha. Vamos escrever isso? É a regra. Vale sempre. Com essa regra, a gente já pode responder a questão BB do exercício 15. Letra, letrinha, palavra, palavrinha. Por que a gente usa inha nas palavras letrinha e palavrinha? A letra e a palavra são femininos, então a gente usa inha. É a regra. Correto? Letra e palavra são nomes femininos e nomes femininos usam inha. É a regra. Agora a questão C. Por que a gente usa inho em dentinho e carrinho? O dente e o carro são nomes masculinos. Eles combinam com inho. Correto. É a regra de novo. Nomes masculinos usam inho. O que a gente aprendeu até agora? A gente viu que inho e inha são colocados no final das palavras e que eles mudam um pouco o sentido dessas palavras. Mudam como? Elas mostram que as coisas são pequenas. É o que acontece em livrinho, em cadeirinha. A gente também aprendeu quando usa inho e quando usa inha. Inho é para nomes masculinos e inha é para nomes femininos. A gente já sabe tudinho sobre os diminutivos. É mesmo? Tudinho? Era brincadeira. Eu sei, Beto. Mas eu aproveito a sua brincadeira para fazer um desafio. Qual é o desafio? Olhem de novo para as palavras desse quadro. Gato, gatinho. Carro, carrinho. Caneta, canetinha. Borracha, borrachinha. O desafio é: expliquem como fazemos para escrever o diminutivo das palavras. Qual é a regra?
tem que usar inho ou inha. Isso a gente já sabe. Será que é só isso? Eu vou dar uma dica. Olhe bem para as palavras agora. Além de colocar inho ou inha no fim da palavra, o que aconteceu? Em todas as palavras? Ah, cortou as letras em vermelho. Isso, Alfa. Para escrever o diminutivo, a gente sempre tira a última letrinha da palavra. Mas atenção, essa regra só vale quando a última letra da palavra for uma vogal. Entenderam? Essa regra só vale para escrever o diminutivo de palavras que terminam em vogal. Ou seja, palavras que terminam em A, E, I, O ou U. Então vamos escrever a regra. Para escrever o diminutivo de palavras que terminam em vogal, tiramos a última letra da palavra e acrescentamos inho ou inha no final. E como a gente faz para escrever o diminutivo de outras palavras? De palavras que não terminam em vogal. A gente vai ver isso na próxima aula. Não percam! Bom, com a regra a gente já pode fazer exercícios. E também a lição de casa. Vai ser o exercício 15. Só um exercíciozinho de lição de casa? Por enquanto, Beto, por enquanto. Agora vamos para a parte roxa da nossa lição. É assim que se escreve. Vocês já devem ter reparado que eu faço muitas perguntas, não é? Eu falo muitas vezes por quê durante a aula. Por que vocês colocaram um acento nessa palavra? Por que a palavra é escrita com inha e não com inho? Por que um adjetivo combina com um nome e não com o outro? É verdade. Muitas perguntas. Bom, então lá vai mais uma. Que palavra vocês usam para responder às minhas perguntas? Quando eu pergunto por quê, como é que vocês começam a resposta de vocês? Eu começo com porquê também. Você pergunta por quê, eu respondo por quê. Com porquê também. Mas vamos ver isso mais de perto. Imaginem que o Alfa falte a uma aula. Eu nunca falto. É só um exemplo, Alfa. Você nunca falta mesmo. Agora imaginem que você falte. E então, quero saber o que aconteceu. Aí eu pergunto ao Beto se ele sabe de alguma coisa. Se ele sabe o motivo de o Alfa ter faltado. Como o Beto sabe de tudo, ele vai me dizer que o Alfa foi ao médico. Vamos ver como poderia ser essa conversa? Beto, eu leio a primeira frase e você lê a segunda. Beto, por que o Alfa faltou à aula? O Alfa faltou a aula porque ele foi ao médico. Quantos porquês vocês estão vendo no texto? 2. 2 tem que ter um porquê separado e um porquê junto. Tem mesmo, Alfa. O porquê separado é o que eu uso para fazer perguntas para vocês. O porquê junto é o que vocês usam nas respostas. Quantos porquês? Não se preocupe com isso, Beto. Agora eu quero que vocês prestem atenção só no porquê junto. O que vocês usam nas respostas. Prestem atenção só na frase do Beto agora. Para que serve esse porquê da frase do Beto? Beto, por que você usou ele? Ele me ajudou a responder a pergunta. Certo. O porquê ajudou você a responder a minha pergunta.
O porquê ajudou você a explicar o motivo de o alfa ter faltado, não é? Logo depois do porquê veio a explicação. Ele foi ao médico. Então a gente pode dizer que o porquê é o começo da explicação. Vamos escrever isso para não esquecer? A palavra porquê inicia uma explicação. Ficou claro? A gente usa a palavra porquê para explicar alguma coisa, para dizer por que motivo alguma coisa aconteceu, acontece ou vai acontecer. Na frase, quando aparece porquê, logo em seguida vem a explicação. Então fiquem atentos. Apareceu porquê, lá vem uma explicação. Eu tenho uma dúvida. Pode dizer qual é, Alfa. Eu li o sumário do livro. Lá está escrito assim: conjunção. Por quê? Por que está escrito conjunção por quê no sumário? Agora foi sua vez de usar o porquê para fazer pergunta, Alfa. E para responder a sua pergunta, eu vou usar o porquê da resposta. Aquele porquê que inicia uma explicação. Vamos ver o que você perguntou. Eu já vou dar a resposta. Por que está escrito conjunção porquê no sumário? Está escrito assim porque a palavra porquê é um tipo de palavra chamada conjunção. Que confusão! Eu explico. Na língua portuguesa, a gente dá nomes para as palavras. Vocês já sabem disso. A gente chama algumas palavras de verbos, outras de adjetivos, outras ainda de nomes. Tem também as conjunções. Conjunção quer dizer juntar. E a palavra porquê é uma conjunção. Mas o que é que o porquê junta? Lembram quando a gente disse que o porquê inicia uma explicação? E que essa explicação conta por que uma coisa aconteceu? O porquê junta as duas. A coisa que aconteceu e a explicação. O que aconteceu? O Alfa faltou à aula. Qual a explicação para ele ter faltado? Ele foi ao médico. A palavra porquê junta essas duas partes da frase. Mas não se preocupem com isso agora. O que vocês precisam é entender o principal. E o principal é: o porquê ajuda a gente a explicar as coisas. Quando ele aparece na frase, aparece também uma explicação. Vamos ver se a gente entendeu tudo mesmo? Vamos fazer o exercício 18 na página 26. O exercício quer saber qual palavra aparece primeiro no dicionário: dente ou 10. Como é que a gente descobre? Usa a ordem alfabética. Dente vem antes de 10. Certo, Beto. Agora a gente precisa explicar por que motivo isso acontece. E a gente tem de fazer isso usando a palavra porquê. Vamos responder juntos? A palavra dente vem antes da palavra 10 no dicionário. Porque Alfa, porque Beto. Porque dente tem N e 10 tem Z. E N aparece antes do Z no abecedário. Então, como você escreve isso? A palavra dente vem antes da palavra 10 no dicionário, porque dente tem N e 10 tem Z. E porque N aparece antes do Z no abecedário. Isso, Alfa. Mas e as letras D e E? Elas aparecem no início de dente e de 10. Mas você não falou delas. Acho que a gente poderia falar um pouco sobre elas na resposta. E se a gente disser assim: a palavra dente vem antes da palavra 10 no dicionário, porque depois das letras D e E, uma tem N e a outra tem Z. E o N vem antes do Z no alfabeto.
Muito bem. Para que a gente usa a palavra porquê nessa frase? Para explicar. E para explicar o quê? Para explicar por que dente vem antes de 10 no dicionário. Isso mesmo. O porquê inicia a explicação. Assim que o porquê aparece, vem a explicação. Resumo da aula. A gente aprendeu hoje o que são os diminutivos. Uma coisa que só é pequena no nome. Os diminutivos são muito importantes no nosso dia a dia. Eles servem para a gente falar que uma coisa é pequena. Basta colocar inho e inha no final das palavras. Gato vira gatinho, cadeira vira cadeirinha. A gente viu também as regras do diminutivo. Se for nome masculino, a gente usa inho. Se for feminino, inha. E se o nome termina em vogal, a gente tira a última letra da palavra e coloca inho ou inha. Depois veio o porquê. O porquê ajuda a gente a explicar as coisas na frase. Assim que ele aparece, aparece também a explicação. É assim que a gente explica tudo que a gente pensa e tudo que a gente quer para as outras pessoas. E também entende o que elas estão dizendo. Dever de casa. A aula foi legal, não foi? Teve aprendizado, jogo. Agora vocês precisam continuar a lição de casa. Façam a questão E do exercício 14 na página 24. Ele serve para treinar os diminutivos. E o exercício 17 da página 26. Ele serve para vocês relembrarem as regras de uso das letras maiúsculas e a pontuação. Quem tiver dúvida, pode consultar as regras na página 11. Caprichem na lição, hein? Até a próxima aula!